Nesse final de semana, de número 19, 19º domingo do tempo comum, a palavra de Deus nos convida à vigilância, a sermos homens e mulheres vigilantes, a sermos verdadeiros discípulos e discípulas de Jesus. Aqueles que vão à luta, aqueles que não ficam de braços cruzados. E nós vamos entender muito bem a partir das 3 leituras que nos foram propostas hoje. Primeira leitura, livro da sabedoria. Ninguém sabe quem é que escreveu esse livro da sabedoria. O que se tem é a data em que esse livro foi escrito, século I antes de Cristo. E foi escrito num determinado momento histórico da caminhada do povo de Deus, em que o povo de Deus vivia mergulhado na imoralidade, viviam mergulhados na leviandade, na prostituição. Então esse livro, ele vem exatamente de encontro a esse estado em que estava vivendo o povo de Deus. E o livro começa fazendo menção a uma noite da libertação. Não é assim que começa a primeira leitura? A noite da libertação. Nessa noite da libertação, portanto, o autor interpreta essa noite como sendo uma resposta de Deus. Libertar do quê? Libertar para quê? E se nós entendemos um pouquinho a história do povo de Deus, nós vamos entender essa primeira leitura. A noite da libertação aconteceu, portanto, como resposta, uma resposta de Deus ao decreto do faraó, lá no livro do Êxodo, capítulo 1, versículo 22, em que o faraó ordena a matança de crianças do sexo masculino. Então essa noite, tida como noite da libertação, para os egípcios foi uma noite trágica, foi uma noite de ruínas, uma noite de pesadelo, uma noite de luto. Mas para os judeus não. Para os judeus foi a noite da salvação, a noite da resposta de Deus. Com isso, o autor do livro da sabedoria está querendo nos dizer que Deus atua sempre a favor do seu povo. Deus vem em socorro do seu povo. E aí o autor fala da resposta do povo à ação de Deus. O povo responde com celebração, o povo responde com festa, o povo responde com louvores. Não é isso que está na primeira leitura? O povo responde com ação de graças, porque reconhece que Deus intervém nos seus caminhos, reconhece que Deus intervém na sua história, reconhece que Deus atua a favor daqueles que o temem. Depois da nossa segunda leitura, a carta aos Hebreus, capítulo 11, é a carta aos Hebreus, não é a carta de São Paulo aos Hebreus. São Paulo não escreve aos Hebreus. Essa carta, o autor, nós também não conhecemos, um anônimo, escrita mais ou menos no ano 70 depois de Cristo, destinada às comunidades cristãs, portanto, destinadas àquelas comunidades que estavam nascendo a partir da experiência com Cristo. Mas afinal de contas, por que é que houve a necessidade de escrever uma carta a essa comunidade de Hebreus? No início, quando se converteram ao cristianismo, havia uma grande empolgação, algo que nunca haviam experimentado antes. É aquela primeira experiência que nós fazemos quando nós descobrimos o rosto misericordioso de Cristo, quando nós nos apaixonamos por Jesus Cristo. A vontade que a gente tem de ficar sempre na igreja, de
ficar sempre no grupo de oração, de ficar sempre na montanha. É essa empolgação. Então aquela comunidade que havia descoberto que seguir Jesus Cristo lhe causava uma grande alegria, foi começando a ficar cansada, foi caindo na rotina. O cansaço, o desânimo foi tomando conta das comunidades, o tédio, o desinteresse pelas coisas de Deus. Tudo isso somado com a perseguição que a igreja sofreu no primeiro século. Aquela perseguição que quase devasta a igreja de Cristo. Então a carta aos Hebreus, ela surge como um incentivo àquela comunidade, como um estímulo, convidando os ouvintes a se alimentar da fé, até a identificação plena com Jesus Cristo. Então a palavra-chave dessa segunda leitura é a fé e perseverança. No que diz respeito à fé, o autor convida a percorrer o caminho dos antigos. Foi a fé de Abraão, foi a fé de fulano. Então ele começa a lembrar os antigos para incentivá-los, aqueles que estavam ouvindo, a fazer o seu caminho de fé. No que diz respeito à perseverança, ele convida a aceitar com paciência os sofrimentos que a vida de cada um tem que carregar. Pois o sofrimento faz parte da pedagogia de Deus. É através do sofrimento que Deus nos faz chegar à perfeição. E como é que nós sabemos disso, gente? Aí nós precisamos olhar lá na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo de 1 a 3, que não é o texto de hoje, é o capítulo seguinte, que vem dizer que pela perfeição, ou melhor, se chega à perfeição fazendo um caminho de sofrimento. Quem é que chegou à perfeição, ou que era perfeito e passou pelo caminho da dor e do sofrimento, senão o próprio Filho de Deus? Por que Jesus precisava sofrer tanto, gente, se era o Filho de Deus? Passou pelo sofrimento, pela dor, pela incompreensão, para mostrar para cada um de nós como é que se faz o caminho para se chegar a Deus. O caminho do cristão é caminho que passa pela sexta-feira da paixão para poder chegar no domingo de Páscoa. O cristão não começa com a Páscoa, o cristão começa naquela noite da entrega, passa pela dor da sexta-feira da paixão, passa pela dor dos pregos nas mãos, pela lança que abriu o lado, mas também contempla o Cristo na manhã luminosa da Páscoa. Portanto, pela dor se chega à perfeição. Qual é a dor que você está sofrendo hoje, meu irmão? Qual é a dor que vai me impulsionar a ser perfeito diante de Deus? Como eu encaro a dor da minha vida? Como eu encaro o sofrimento da minha vida? Será que eu encaro como um castigo de Deus? A palavra de Deus está dizendo que não. Pelo sofrimento se chega à perfeição. Portanto, faz parte da pedagogia de Deus. E por fim nós temos o Evangelho de hoje, o Evangelho de São Lucas, capítulo 12, que é a sequência do Evangelho de domingo passado, em que Jesus advertia os seus discípulos sobre a postura que eles tinham diante dos bens materiais. E eu até dizia, a palavra de Deus não condena que tenhamos bens materiais. A palavra de Deus, ela nos condena se nós transformamos os bens materiais em Deus na nossa vida. Se nós esquecemos da família para correr atrás de bens materiais, se nós esquecemos dos nossos filhos, esquecemos dos nossos amigos para ficar numa busca desenfreada, no ter cada vez mais, aí sim a palavra de Deus nos adverte. Mas garantir um futuro, a palavra de Deus não tem nada contra. E ele até dizia no Evangelho de domingo
passado. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua vida? Portanto, é preciso sim construir algo para o nosso futuro, mas também não precisa construir coisas faraônicas. Meu avô sempre dizia: filho bom não precisa de herança dos pais, e filho ruim não merece. Então é melhor a gente fazer a nossa vida de acordo com a proposta da palavra de Deus, do Evangelho. Então Jesus vai mostrar o que é necessário para fazer com que o reino de Deus possa ser uma realidade sempre presente na vida de cada um deles. É a proposta do Evangelho de hoje. E ele diz: é preciso estar sempre vigilantes, é preciso estar sempre à espera do Senhor, que vai chegar a qualquer momento. E ele começa dizendo que o verdadeiro tesouro não está nos bens desse mundo, que é preciso que cada um descubra onde está o seu tesouro, porque onde está o seu tesouro, ali também está o seu coração. Mas o que mais chama a atenção desse evangelho que nós temos hoje, embora um pouco longo, não é tanto as histórias que Jesus conta, mas a referência que ele faz àquelas pessoas que desempenham algum trabalho dentro da comunidade. E nos leva a alguns questionamentos sobre o nosso comportamento. Será que nós agimos como servos humildes? Será que nós agimos como servos simples, que cumprem as tarefas que foram confiadas a nós? Às vezes eu fico chateado quando eu percebo que pessoas que são de pastorais dentro da igreja, que não se falam umas com as outras. A vontade que eu tenho é de pegar na mão das duas e colocar lá fora: vai viver a vida lá fora, porque aqui você está trabalhando. Por que é que o rancor, por que é que o ódio domina os nossos sentimentos e nós não conseguimos nos libertar disso? Por que é que muitas vezes nós fazemos da nossa pastoral ou daquela função que a gente desempenha na igreja um instrumento de tortura para o outro? Gente, isso não é de Deus. Isso não pode ser de Deus. Cristão verdadeiro que serve com alegria é cristão que sempre está disposto com um sorriso nos lábios para o outro, que está disposto a deixar para trás as diferenças e assumir esse projeto que é o reino de Deus com serenidade, com alegria. Caso contrário, nós nunca vamos experimentar as alegrias do céu na nossa vida. Enquanto o meu coração não for capaz de ir no coração do outro, eu nunca vou experimentar o céu na minha vida. Posso experimentar momentos de alegria, mas momentos de alegria não é o céu. O céu é uma alegria eterna. Vamos pedir para Deus essa graça nessa celebração eucarística. Se eu tenho algo contra meu irmão, se eu tenho algo contra minha irmã, que seja colocado até os pés do altar, na celebração eucarística. Que Deus possa transformar, da mesma forma que aquele oleiro transforma aquele vaso que não saiu muito bem, que Deus possa transformar a nossa vida também. Deus não joga fora o vaso ruim, Deus faz de novo. Por isso, pensamos que se tem algo que não está bem dentro de nós, que Deus possa nos modelar de acordo com a sua palavra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.